Boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo teórico da disciplina de ortopedia, ainda nessa plataforma de aulas online, de aulas gravadas pelo YouTube, né? Até que a nossa situação se normalize, esperamos que sim, enfim. Vamos lá, o assunto da aula de hoje é a semiologia ortopédica ou a semiologia do trauma. O nosso enfoque maior é na semiologia do trauma, que é onde vocês vão ter um contato primário com o paciente ortopédico de trauma, principalmente, no pronto-socorro, etc. Né? Tá? Então não é nenhuma novidade para vocês que a semiologia, a propedêutica, ela segue uma sequência, né? Tem uma sequência de raciocínio, uma sequência de investigação, para que a gente capture as informações e consiga processar essas informações agrupadas de dados de anamnese, dados de exame físico, dados de exame complementares, para que a gente processe esses dados para que se chegue em um diagnóstico. Então, a função do médico é processar esses dados, né? Captar os dados relevantes de anamnese, de exame físico e de exames de imagem, processar esses dados, correlacionar eles para se chegar em um diagnóstico. Essa é a nossa função. A função do médico é essa, inicialmente é fazer o diagnóstico, né? Então, a propedêutica geral, a semiologia geral, que vocês já devem ter visto nas outras áreas, principalmente na clínica, nas áreas clínicas, ela segue uma sequência de anamnese que inclui queixa principal e duração, né? Por exemplo, dor de cabeça uma semana. Bom, essa é a queixa principal, né? História da doença atual ou história da moléstia atual, história da moléstia pregressa, histórico familiar, doenças que acometam a família desse paciente, condições e hábitos de vida, se fuma, se não fuma, se pratica atividade física, se bebe, se não bebe, quanto bebe, enfim, revisão de sistemas, tá? O exame físico ele segue uma sequência que inclui inspeção, palpação, percussão, ausculta, testes especiais. Esse é o roteiro de uma anamnese e exame físico geral, né? Vocês já devem ter visto isso nas outras áreas, né? A semiologia ortopédica é um pouco diferente pela peculiaridade da área em si, né? Claro que a gente segue também um roteiro, principalmente o roteiro quanto à anamnese, né? Na anamnese a gente vai em busca de informações relacionadas à identificação do paciente, nome, idade, sexo, masculino, feminino. Existem doenças que acometem mais pessoas do sexo masculino, existem doenças que acometem mais pessoas do sexo feminino. Tá? Profissão é muito importante, se é um paciente que trabalha em serviço que exige esforço físico, ou se é um paciente que trabalha num serviço que exige mais exercício mental, trabalha mais sentado, enfim, isso é relevante tanto para diagnóstico quanto para programar tratamento e reabilitação das doenças ortopédicas. Né? Lado dominante, se é um paciente destro ou sinistro, né? Nós temos dois dimídios, direito e esquerdo, e a mesma doença, por exemplo, a mesma fratura no lado direito, que é o lado dominante, por acaso, de um paciente, ela vai receber um tratamento diferente se essa fratura for no lado não dominante. Então, algumas vezes, por exemplo, um exemplo muito frequente é a luxação acromioclavicular, que é uma lesão que acontece no ombro, uma lesão traumática, tá? No lado dominante, ela tem uma tendência maior a receber uma indicação de tratamento cirúrgico, no lado não dominante, ela tem uma tendência menor de receber uma indicação de tratamento cirúrgico. Ela aceita mais um tratamento não cirúrgico, é o tratamento conservador. Quando nós não utilizamos de recursos cirúrgicos, nós dizemos que nós estamos fazendo um tratamento conservador daquela doença ou daquela fratura no nosso caso, né? Tá? Então a nossa anamnese ela é um pouco mais simples, né? Ela leva em consideração a queixa principal do paciente, o local onde ele tem dor, tempo de evolução, né? Tá? As demais informações elas servem para prever prognóstico, planejar indicação de tratamento, enfim. E a função do médico é processar dados de anamnese, de exame físico e de exame complementar para se chegar a um diagnóstico, né? Nós captamos esses dados todos e processamos esses dados para que a gente chegue no diagnóstico. Essa é a função principal do médico, né? Tá?
fazer o diagnóstico e depois planejar o tratamento. Se você errar o diagnóstico, você pode até acertar o tratamento, mas o diagnóstico está equivocado, então tem que começar certo, né? Tá? Uma informação muito importante em relação ao trauma ortopédico é o mecanismo de trauma, é saber como aconteceu aquela lesão. Se é uma lesão provocada por um trauma direto ou um trauma indireto, uma queda de altura, um trauma torsional, por quê? Porque mecanismos específicos vão gerar padrões específicos de lesão, né? E esses padrões específicos de lesão, eles vão ter indicações, necessidades específicas de tratamento, né? Por incrível que pareça, as fraturas, as lesões ósseas, as fraturas ósseas, elas seguem um padrão de formato, de morfologia da fratura. Por exemplo, se nós pegarmos um copo de vidro e jogar no chão, 2, 3, 10 copos, cada um vai quebrar numa forma diferente. Essa ruptura do vidro, ela não segue um padrão, não é sempre no mesmo lugar, né? Ela não segue um padrão. E por incrível que pareça, as fraturas, as lesões ósseas, as fraturas ósseas, elas seguem mais ou menos um padrão. Então não é assim aberrante, não é errático a ocorrência das fraturas. Elas seguem mais ou menos um padrão. Tanto é que no final nós vamos falar sobre as classificações das fraturas, né? Por quê? Porque as fraturas elas ficam dentro ali de determinadas quantidades de tipos de fratura, porque elas seguem esse padrão. Isso nos ajuda, isso nos facilita, porque é mais fácil de desenvolver materiais para fixação dessa fratura, é mais fácil de se desenvolver técnicas para tratamento e fixação dessa fratura, e a vida do profissional médico fica um pouco mais fácil do que se fosse colar caquinho de vidro, né? É mais difícil, né? Tá? Então vamos lá. Sobre os mecanismos de trauma, nós conhecemos alguns tipos de mecanismos de trauma. Aqui tem alguns exemplos. Tá? Por exemplo, os mais comuns são esses, um trauma direto. O que é um trauma direto? Quando eu digo que o paciente sofreu um trauma direto na mão, quer dizer o quê? Que ele sofreu uma pancada na mão. Ele sofreu uma pancada na mão, né? Então o trauma direto é um trauma proporcionado por um objeto contundente, faz uma contusão no segmento do corpo. O local da lesão é o mesmo local que recebeu a pancada. Então vamos lá. Esmagou o dedo, derrubou um objeto pesado no dedo, o local do trauma é aqui, a lesão é aqui, isso é um trauma direto, tá? Um trauma indireto, o local da lesão é diferente do local que recebeu o trauma. Então, por exemplo, quando uma criança está correndo e ela tropeça e cai, ela cai com a mão espalmada, tudo bem, ela cai com a mão espalmada, ela pode quebrar, fazer uma fratura do punho, por um trauma indireto, a fratura é no punho, mas a pancada foi na mão. Ela pode fazer uma fratura do cotovelo, o trauma é aqui e a fratura é aqui. Ela pode fazer uma fratura de ombro, uma fratura de clavícula, é um trauma indireto. Então a gente descreve lá, trauma indireto na região do ombro, né? Essa é a descrição que a gente faz. Tá? Então o trauma indireto é um trauma em um determinado segmento que leva a uma lesão em um segmento adjacente ou à distância, conforme esses exemplos que eu acabei de citar. Tá? Um trauma torsional é um trauma que envolve um movimento exagerado rotacional, muito comum em joelho, muito comum em tornozelo. Entorse de tornozelo é uma lesão onipresente nos pronto-socorros. Todo dia, toda hora está acontecendo entorse de tornozelo e está tendo atendimento por isso nos pronto-socorros. Tá? Um trauma do tipo esmagamento. Bem, é meio que autoexplicativo. O que é um esmagamento? É um trauma, uma contusão, trauma contínuo, né? Em todo um segmento, isso é um esmagamento. É mais fácil de entender o que é um esmagamento, né? Tá? Então aqui são alguns exemplos, né? Uma radiografia de mão, tá? O paciente sofreu um trauma direto no quarto dedo da mão, nesse caso aqui é a mão direita. Aqui é o quarto dedo, o primeiro é o polegar, segundo é o indicador, terceiro é o médio, quarto é o anular, quinto é o mínimo. Essa aqui é a sequência, tanto na mão quanto no pé, a gente começa a contar do hálux no pé ou no polegar na mão, né? Tá? E ali está a lesão, né? Uma lesão, uma fratura da falange distal, tá? Isso aqui é um exemplo de um trauma indireto, tá? Isso aqui é um exemplo de uma luxação acromioclavicular, como eu citei lá no início. Tem diferença se é no lado dominante ou não, né? Então, o paciente sofre uma queda com um trauma lateral no ombro ou um trauma na mão. Essa energia ela se dissipa, se concentra na região do ombro e vai fazer a lesão no ombro, né? Tá?
Então, aqui no lado esquerdo, nós estamos olhando o paciente de frente, este aqui é o lado direito, e esse aqui é o lado esquerdo. Então, quando a gente compara com o outro lado, e é sempre bom ter a oportunidade de comparar com o lado normal, porque daí nós vamos buscar assimetria, nós vamos lá brincar de jogo de 7 erros, nós vamos olhar o lado e o outro lado e vamos ver o que está diferente, tá? Então, se vocês observarem aqui, no lado direito a gente vê bem a articulação acrômio, o acrômio é esse acidente ósseo da escápula, acrômio clavicular é a articulação da escápula pelo acrômio junto com a clavícula, a articulação acrômio clavicular. Aqui a gente visualiza que ela está bem congruente. Do outro lado, claro que o raio-x não está apropriado porque penetrou demais, está escuro, mas eu não consigo visualizar bem essa linha articular. Então aqui existe uma luxação da articulação acrômio-clavicular. Uma outra assimetria que eu vejo aqui é essa distância, a distância do processo coracoide, que é um outro acidente ósseo da escápula, com a clavícula. Então vejo que existe uma distância aqui de menos de 1 centímetro. E aqui essa distância é várias vezes 1 centímetro. Então quer dizer que a clavícula aqui ela ascendeu. Tá? Então isso se chama luxação acromioclavicular e é um bom exemplo de um trauma indireto. Tá? Um outro exemplo de um trauma indireto é o entorse de um desvio no plano anterior do joelho, tá? Faz uma impacção do fêmur distal, do côndilo femoral com o côndilo tibial e essa impacção faz com que o osso é afundado. Então faz uma depressão aqui no osso, afunda e faz uma fratura articular, nesse caso aqui no joelho. Tá? Então são exemplos de trauma indireto. Um trauma rotacional, o entorse do tornozelo é o grande exemplo do trauma torsional. O pé trava e a perna gira, o corpo gira sobre aquele membro imobilizado, travado, e faz uma lesão muitas vezes ligamentar, muitas vezes é lesão óssea, enfim, é um mecanismo rotacional ou torsional. Tá? Um outro exemplo é a fratura do fêmur, né? Muito comum também no dia a dia, no paciente idoso, paciente que vai fazer um movimento rotacional estando em pé ou vai levantar da posição sentada e vai fazer um movimento rotacional. Com o passar dos anos, as estruturas moles, capsulares, cápsula articular, ligamentos articulares, eles perdem a elasticidade, ficam mais rígidas, prendem mais a articulação e o osso absorve parte desse movimento e muitas vezes ele sofre a fratura. Né? Nós vamos ver numa aula específica sobre fratura de fêmur que algumas vezes o paciente quebra e cai. Né? Ele faz um movimento rotacional, rompe o osso, quebra e aí sim ele cai, ele vai ao solo. Né? Tá? Então são alguns exemplos de trauma rotacional. Né? Tá? E como eu disse para vocês, tem que existir uma correlação do mecanismo de trauma com o padrão da fratura. Aqui são exemplos bem clássicos, né, que a gente vê aí no dia a dia. Essa primeira fratura aqui é uma fratura isolada da ulna, nessa região, na metáfise distal. Isso aqui a gente sabe que ela acontece em decorrência de um trauma direto, uma pancada direta aqui, né? Então não é decorrente de um trauma ou rotacional ou uma queda só, um trauma indireto. Não, essa aqui é uma fratura decorrente de um trauma direto. Ela tem um nome, um epônimo, um apelido que se chama lesão do cacetete. Está aqui a figurinha, tá? É uma lesão de defesa. A pessoa vai dar uma pancada na outra, que se defende, toma uma pancada no braço e acontece a fratura. Então isso aqui é clássico. A história pode não chegar assim, eu caí. O paciente pode chegar dizendo que caiu. Né? Essa semana mesmo a gente atendeu um paciente, aqui na outra figurinha, né, com um histórico de uma fratura da base do quinto metacarpiano, como a gente está vendo aqui, que eu sei a partir de agora, todos vocês vão saber que a fratura do colo do quinto metacarpiano ela é decorrente de um trauma axial no metacarpiano. O metacarpiano está aqui, o trauma axial nele faz a fraturinha do colo. O que faz, que tipo de ato faz um trauma axial no metacarpiano? Cair? Não, a gente não anda assim para cair assim, não. É um soco, é uma pancada, ou num objeto ou numa outra pessoa, tá? Faz a fraturinha do colo do quinto metacarpiano. Então, e assim, as pessoas, o paciente chega dizendo, não, eu caí. Esse caso em especial, disse, eu me agito muito dormindo e eu me agitei e bati a mão e quebrei. Para nós faz muito pouca diferença, né? Mas a gente sabe que não é verdade.
né? Que isso aqui foi um trauma axial, ele deu um soco em alguma coisa ou em alguém, né? Enfim, a função do médico é fazer o diagnóstico e tratar a doença, né? Tá? Mas às vezes a gente se depara com situações que você tem que saber de fato o que aconteceu, né? Tá? Então, fraturas específicas, elas têm um padrão específico de traço de fratura e de mecanismo de trauma, né? Tá? Tem uma máxima aqui na ortopedia, tá aqui ela, ó, que o exame radiológico faz parte do exame físico. Por quê? Porque o osso é uma estrutura interna, não tenho facilidade de examinar o osso, né? Eu palpo ali, ele está doendo, mas eu não posso me basear somente na presença de dor para confirmar uma fratura ou na ausência de dor para descartar uma fratura, né? Então a gente diz que o exame radiológico ele faz parte do exame físico. Não tem como eu chegar a uma conclusão se existe uma fratura ou se não existe uma fratura somente por anamnese e exame físico. Eu vou ter que fazer um exame radiográfico, tá? E esse exame radiográfico, ele é dirigido, a avaliação dessa radiografia, ela tem que ser dirigida pela anamnese e pelo exame físico. Por quê? Um exemplo muito bom é o pé. O pé tem 26 ossos, né? Falanges, teimosia. Falanges distais, falanges médias, falanges proximais, metacarpianos, ossos do tarso, os cuneiformes, navicular, cuboide, talos, calcâneo, enfim. É uma série de ossos, né? E o que eu vou olhar numa radiografia do pé? Qual a região que eu tenho que prestar atenção? Eu não posso chegar no diagnóstico só pelo raio-x. Então eu olho esse exame aqui, será que é isso aqui que tá? Será que é isso aqui que motivou a consulta? Ou será que é isso aqui? O que são isso aqui, né? Isso aqui são ossos sesamoides, é normal a gente ver isso. Mas aqui nem sempre está presente. Isso aqui pode ser um sesamoide, pode ser uma calcificação decorrente de um torce antigo. Então é fundamental eu conversar com o paciente, saber onde é que ele tem dor. E eu direciono a minha avaliação, né? Então, por exemplo, ele vai me contar que caiu um objeto pesado no dedão, no hálux dele. Então eu não vou dar bola para isso aqui, não vou dar bola para isso aqui. Né? Eu vou olhar direto aqui, né? Vou focar a minha avaliação no que o paciente me dirigiu e no que o exame físico me dirigiu. Eu preciso examinar o paciente, eu tenho que palpar ele para saber onde é que ele tem dor e o que eu tenho que investigar, né? Tá? Aqui fica mais fácil se eu examinar o paciente. Aqui, ó, é um pé, os 5 dedos aqui, né? Tá? Mas se eu olho primeiramente o raio-x, eu posso me preocupar com essa imagem aqui, né? Mas o que será que é isso aqui? Será que tem a ver com a lesão dele? Será que esse é o motivo da consulta dele? Não, eu vou examinar, vou conversar com ele, eu vou examinar. Eu vou ver que tem uma equimose aqui, tem um edema, tem um desvio rotacional no quinto dedo. Então eu vou focar o meu olho no raio-x aqui, do quinto dedo. E aí eu vou olhar o quinto dedo. E daí sim eu vou visualizar uma fratura que é pequenininha aqui, ó, que se eu olhasse de uma maneira global, sem um foco aqui, ela passa batido, né? Tá aqui, ó, mas aqui tem uma fratura transversa na base do quinto na base da falange proximal do quinto dedo. Então é fundamental conversar com o paciente, fazer a anamnese, fazer o exame físico, examinar tudo, palpar tudo, e daí sim eu vou lá olhar o raio-x. Para que eu não interpretar o exame de maneira errada, não considerar um acidente ósseo que é normal como um problema, como uma fratura. E também o contrário, deixar de visualizar uma fratura, né? Tá? A maioria dos traumas ortopédicos, eles vão acontecer nos ossos longos, né? Então, ossos longos de antebraço, de braço, de coxa, né, de perna, os metacarpianos da mão, as falanges da mão são todos ossos longos. Então, a grande maioria acontece nessas lesões. Então, a gente sempre tenta localizar, ou melhor, especificar o local onde aconteceu a lesão. Por exemplo, assim, o fêmur é o maior osso do corpo, ele pode chegar a ter lá mais de 45 centímetros de comprimento. Eu não posso dizer, tem uma fratura no fêmur. Sim, mas o fêmur é um osso que vai do quadril até o joelho. Uma fratura do fêmur ao nível do joelho é uma coisa. Uma fratura do fêmur ao nível da articulação do quadril é outra. Né? Tem outro tratamento, tem outro prognóstico, enfim. Então a gente diferencia o osso longo em epífise proximal distal, em metáfise proximal distal e diáfise. E às vezes eu diferencio a diáfise, eu subdivido a diáfise proximal, a diáfise distal, para ser mais específico possível na descrição daquela lesão, né? Tá?
E eu também digo lá se é uma lesão no braço direito, no terço médio, no terço proximal, no terço distal do membro, né, do braço, ou no caso do fêmur na coxa. Então eu digo que tem um ferimento cortante no terço médio da coxa. E aí eu olho o raio-x e eu vejo que tem uma fratura na diáfise do fêmur. Então coincide a fratura com a lesão. Será que essa fratura não é exposta? Muda completamente o diagnóstico, o prognóstico e inclusive o tratamento. Então é importante fazer essa descrição mais minuciosa. E não dizer, olha, tem um corte na coxa e uma fratura de fêmur. Espera aí, está muito superficial essa descrição, né? Tá? O exame físico ortopédico ele também segue uma sequência de inspeção em busca de deformidades, de palpação em busca de dor, de avaliação de amplitude de movimento, se existem assimetrias na amplitude de movimento, se existe uma alteração da marcha, da maneira como essa pessoa anda, como o paciente anda, se ela claudica, se ela manca, existem marchas, tipos específicos de marcha, de claudicação, que são específicos de algumas doenças, né? Então o ortopedista sabe que determinado jeito de andar, né, é um tipo específico de doença, de problema no membro inferior, né? Tá? Nós damos sempre uma atenção importante ao sistema neurovascular, né? A integridade do sistema neurológico periférico, nervos e raízes de coluna lombar e cervical, e a integridade do sistema, principalmente o sistema arterial, mas também o venoso, né? Tanto em membros inferiores quanto membros superiores, né? E na inspeção, né, que é o primeiro item, nós vamos em busca das deformidades. Deformidades, assimetrias, aumento de volume, alterações da silhueta, presença de ferimentos sangrantes, cortantes, principalmente quando a gente está pensando numa fratura exposta, se tem edema ou não, se tem um hematoma ou uma equimose, se o paciente tem uma hipotrofia muscular. Uma hipotrofia ela já representa que existe um certo tempo de evolução dessa doença, né? Porque deu tempo de o músculo ficar atrófico pelo desuso, né? Tá? Posições antálgicas, atitudes viciosas, posições antálgicas, o paciente busca uma posição que lhe alivia a dor, a gente chama isso de posição antálgica, né? Tá? Então aqui figuras, fotos, etc. Na inspeção a gente já vê isso, né? Aqui fica nítido, fica fácil de saber que isso aqui é uma fratura exposta. Apesar de eu não estar vendo a fratura, eu estou vendo o osso aqui, né? A fratura nesse caso ela está escondida aqui embaixo da pele. Mas ela é uma fratura exposta, né? Então isso aqui fica escancarado que é uma fratura exposta. Aqui não, né? Aqui é uma imagem muito aproximada, isso aqui é uma perna, tá? É uma imagem muito aproximada para mostrar um pequeno ferimento menor do que 1 centímetro aqui, na região anterior da perna, tá? E eu preciso analisar bem a característica desse sangramento aqui, porque às vezes é por essa característica que eu vou caracterizar essa fratura como exposta e eu vou ter que recomendar uma cirurgia de emergência para este paciente. Se esse sangue estiver rico em gotícula de gordura, quer dizer que essa gordura ela vem de dentro do canal medular, que foi violado e está saindo junto com o sangue. Então, existe uma comunicação com o meio externo, o ambiente externo, e o foco de fratura, a região onde tem a fratura que a gente chama de foco de fratura. Então, essa é uma fratura exposta. Ela vai requerer uma intervenção médica imediata, com ampliação da lesão para poder fazer a limpeza, a asepsia adequada daquela região e evitar uma infecção. Então é fundamental eu tratar uma fratura exposta como uma fratura exposta. Eu tenho que ter certeza quanto a isso, né? Tá? Deformidades, alterações do relevo do contorno ósseo. Então aqui um paciente, uma criança que sofreu uma queda com um trauma no cotovelo, está ali, ó, a silhueta está alterada, tem uma equimose, tem edema, então há suspeita de uma fratura de cotovelo aqui, né? Tá? Aqui é um outro caso, tá? Olha só, uma deformidade, um desvio angular no cotovelo também de uma criança com uma equimose anterior. Isso aqui é um sinal clássico de uma fratura da região supracondiliana do húmero. Então, toda vez que eu enxergo, que eu vejo, visualizo uma criança com essa equimose aqui na frente, eu tenho quase 100% de certeza que ela tem uma fratura do húmero distal no cotovelo. A gente chama de fratura supracondiliana. Tá? É uma fratura que tem que ser respeitada,
porque ela é muito frequente no dia a dia e ela tem um índice de complicação relativamente alto, muito comum em crianças. Tá? Aqui de novo, novamente o exemplo da luxação acromioclavicular, onde a gente observa uma assimetria na silhueta do ombro. Aqui no lado esquerdo está normal e no lado direito eu vejo que tem essa alteração. É como se a clavícula tivesse subido, né? Na verdade o que cai é o ombro pelo peso do braço e a clavícula fica no lugar. Então ela gera este degrau e gera essa alteração no exame físico no seu aspecto de inspeção. Então eu olho isso aqui, eu sei que tem uma suspeita fortíssima de que seja uma luxação acromioclavicular. Tá? Bem, nós estamos falando de luxação, mas o que é de fato uma luxação? A luxação é completamente diferente de uma contusão. A população ela confunde contusão com luxação. Não quebrou, só fez uma luxação. É exatamente o contrário. A luxação é uma lesão mais grave do que a própria fratura. As pessoas confundem a luxação com a contusão. Não quebrou, só foi uma contusão. Contusão é uma pancada, é um trauma, sem fratura, sem maiores lesões. A luxação é uma perda da relação anatômica entre os dois ossos de uma articulação. Então, você tem lá uma articulação, tá aqui, por exemplo, isso aqui é o osso, isso aqui é o encaixe dele. A luxação acontece o desvio, luxa, sai do lugar. Rompem-se ligamentos, rompe-se cápsula e existe uma perda da relação natural daquela articulação. É uma lesão muito mais grave que, por exemplo, uma fratura. É completamente diferente de uma contusão. Contusão é uma pancada, em alguns dias ela está resolvida, né? Tá? Então isso aqui é uma luxação a glenoide da escápula, gleno-humeral, ou a luxação de ombro, está aqui. A cabeça do húmero está aqui, ela deveria estar aqui, nesse espaço. Então aconteceu isso aqui, ela luxou, está lá na região axilar. Isso é uma luxação extremamente dolorosa, comprime feixe vasculonervoso, gera dor, e ela tem que ser rapidamente resolvida por causa da dor intensa que ela promove e por causa da possibilidade de consequências neurovasculares. Tá? Existem também deformidades típicas de doenças específicas. Por exemplo, uma fratura do punho em criança ou em idoso, em idosa principalmente, faz uma fratura do rádio distal, né? E com um desvio para posterior dessa fratura, ela faz uma deformidade típica que a gente chama de deformidade tipo dorso de garfo. Tem esse nome porque tem o aspecto de um garfo virado para baixo. O dorso de um garfo aqui e aqui. Então tem esse nome, a gente olha, eu descrevo lá no exame físico, inspeção, deformidade do tipo dorso de garfo. Né? Tá ali, ó, é essa fratura aqui, a fratura distal do rádio, né? Com desvio para posterior aqui na incidência em perfil, então ela tem essa deformidade típica. Outra deformidade bem típica é esta que acontece na fratura do fêmur. Quando a pessoa sofre uma fratura de fêmur, seja terço médio ou terço proximal, existe uma deformidade típica, que envolve encurtamento do membro afetado, rotação externa, porque a perna cai pelo peso do membro, né? Então, encurtamento, rotação externa e uma leve abdução. É isso que vocês estão vendo aqui, né? No lado direito, o membro ele segue mais ou menos o alinhamento, né? Tá, então, se você comparar com um ponteiro de relógio, é mais ou menos ali 10, 15 para as duas, né, que fica, né, o ponteiro, os dois ponteiros do relógio. Quando existe uma assimetria, tem alguma coisa errada. Tá? E nesse caso, é uma assimetria em rotação externa. Eu vou pensar numa fratura do fêmur proximal. Mas a sacanagem é que também existe a deformidade do tipo rotação interna. O membro normal é esse que está alinhadinho aqui e o outro é que rodou para cá. Aí, nesse tipo de situação, nesse tipo de deformidade, que a gente chama de posição pudica, porque é como se a pessoa estivesse querendo cruzar as pernas para esconder o órgão genital, a gente chama isso de posição pudica, é uma atitude involuntária, não é que ela quer fazer isso, mas a lesão ortopédica ela faz com que o membro assuma aquela posição. Então ela tem esse nome, que é como se o paciente estivesse tentando esconder a região genital, a gente chama de posição pudica.
ela acontece quando existe uma luxação posterior da articulação do quadril. Desencaixa a articulação do quadril e o membro roda internamente e faz esse tipo de atitude, assume esse tipo de posição, assume esse tipo de atitude. Tá? Um outro exemplo de deformidade típica é aqui, ó. Se vocês deixarem as duas mãos de vocês em repouso, os dedos eles vão ter um certo grau de flexão. Em repouso é assim, se anestesiar o paciente a mão vai ficar assim, a mão não fica assim. Tá? Então nesse caso, por exemplo, o histórico do paciente é o seguinte, ele sofreu um ferimento cortante, foi feita uma sutura no pronto-socorro, alta, tirou pontos, etc., mas ele não conseguiu recuperar o movimento. Aí nós vamos examiná-lo, ele tem esse déficit de extensão, né? No caso dele, ele tem um déficit de flexão, tanto ativa quanto passiva. Tá? Por quê? Porque ele tem uma ruptura do tendão flexor, o tendão flexor ele deixa de fazer a flexão e fica mais fácil para o dedo estender. Então ele tem uma ruptura inveterada de um tendão flexor, ele vai precisar fazer inclusive uma cirurgia, tá? Porque foi passado despercebido o diagnóstico. Tá? Um outro exemplo aqui, isso aqui é uma fotografia dos dois joelhos do paciente, um grande aumento de volume aqui no joelho direito, e a gente usa o outro lado para comparar, para ver que existe esse grande aumento de volume, que pode ser um aumento de volume extra-articular, um edema extra-articular, ou ele é um derrame articular, uma quantidade de líquido sinovial aumentada, ou sangue dentro da articulação decorrente de uma fratura, de um trauma, ou pus dentro da articulação decorrente de uma artrite séptica. Né? O que interessa para nós é ver que tem aumento de volume. Bom, então agora tem que saber o que é esse aumento de volume. É líquido sinovial inflamatório por um processo artrítico? É um líquido hemático por uma ruptura do ligamento cruzado? É um líquido hemático por uma fratura de patela ou fratura de platô tibial? Ou é pus decorrente de uma artrite séptica? Aí as outras perguntas e respostas da anamnese vão nos direcionar ao diagnóstico. Eu não vou pensar numa artrite séptica se o paciente vem me contando a história que ele fez um entorse de joelho jogando bola, e agora ele tem instabilidade do joelho e está inchado. Não, isso é uma lesão de ligamento cruzado. Eu não vou pensar numa lesão de ligamento cruzado porque o paciente está com o joelho inchado, mas ele vem me contando que esse aumento de volume ele não decorre de trauma, ele vem acontecendo ao longo de alguns dias e é acompanhado de febre, de mal-estar, de prostração. É uma artrite séptica, né? Então, processar dados para se chegar a um diagnóstico. Não é olhar o exame, olha o raio-x, olha a ressonância e diz, olha, o teu diagnóstico é esse. Por quê? Porque, como nós vamos ver no último slide da aula de hoje, muitos exames têm resultados falsos positivos. Mostram alterações, mas nem sempre essas alterações estão relacionadas à doença do paciente. Tá? Uma outra diferenciação que eu quero fazer para vocês na aula de hoje. Diferença entre o hematoma e uma equimose. Hematoma é uma quantidade de sangue que desloca os tecidos, ou ocupa um espaço que já existe. Por exemplo, um hematoma dentro da articulação a gente chama de hemartrose. Tem um espaço virtual ali, mas ele foi preenchido por sangue e tem uma hemartrose, isso é um hematoma. Né? Então o hematoma ele desloca os tecidos. Tá? É um acúmulo de sangue que desloca os tecidos. A equimose não, é uma quantidade de sangue que infiltra os tecidos. Ela infiltra os tecidos, infiltra as fibras do tecido, as camadas do tecido, sem deslocar, sem criar o espaço. Tá? Então, um hematoma, por exemplo, aqui um hematoma subungueal, tem uma quantidade de sangue localizada logo abaixo da unha. Um hematoma eu consigo drenar, ele dói bastante, aquilo fica latejando, né? Então eu faço uma perfuração com uma agulha e dreno. Né? Ou um hematoma subfacial no músculo, no compartimento muscular, eu posso drenar ele. Uma equimose eu não dreno, eu ponho uma agulha aqui, eu corto, não vai sair nada, porque esse sangue está infiltrado ali entre as células, entre as fibras. Né? Tá? O ralado, popular ralado, a gente chama de abrasão de pele. Né? Uma abrasão de pele, é um ralado. Né? É uma lesão superficial de poucas camadas da pele. Né? Tá? Então, se eu tenho uma abrasão de pele assim, e tenho uma fratura por baixo, não necessariamente é uma fratura exposta. Porque não teve a comunicação do hematoma fraturário, do foco da fratura com o meio externo. Essa é a definição de uma fratura exposta. Fundamental palpar, botar a mão no paciente, examinar. Não existe
não existe exame físico sem palpação. É fundamental examinar o paciente. Em busca de quê? Em busca de dor. Nós queremos saber aonde que está doendo. Para daí olhar o raio-x e buscar o que eu quero encontrar. Senão eu vou ficar prestando atenção em alterações radiográficas que não são de fato existentes, tá? Nós temos que palpar todas as regiões ósseas e todas as partes moles envolvidas no trauma. Não existe uma lesão sem dor. Então eu estou em dúvida se aquela imagem radiográfica é o que está motivando a procura do paciente. Se ali aconteceu a lesão, eu vou palpar aquela região. Se ele tem dor, opa, sim. Se ele não tem dor, não, então não é. Às vezes você está em dúvida se aquela lesão é recente ou se ela é antiga. O paciente teve uma fratura antiga, 1 ano, 2 atrás, fica ainda ali alguma alteração óssea e eu fico em dúvida. E ele faz um novo trauma na mesma região. Será que aquilo é decorrente deste trauma ou ainda é um processo de remodelamento ósseo decorrente daquela outra fratura? Então eu vou lá, boto o dedo, palpo, examino. Tem dor? Opa, pode ser que sim. Não tem dor, então a gente descarta uma relação daquela imagem com o sintoma do paciente. Tá? Então a gente precisa correlacionar os dados clínicos para saber facilitar a nossa vida quando nós formos olhar a radiografia, né? Isso direciona, é obrigatório fazer essa direção da avaliação radiográfica por causa disso aqui. Eu vou usar de novo o exemplo da mão, vocês já viram isso aqui lá no início. E o pé, são muitos ossos, né? Muitas falanges, muitos metacarpianos, ossos do carpo, ossos do tarso, enfim. O que eu vou olhar? Eu tenho que direcionar, né? Eu tenho que direcionar a lesão, a investigação do raio-x, né? Tá? Aqui, por exemplo, é uma radiografia de um tornozelo que tem uma fratura. Tá, então tá bom, é uma fratura de tornozelo. Mas eu não examinei o paciente. E isso aqui pode me parecer que é uma fratura sem desvio. Se é uma fratura sem desvio, eu posso tratar ela com gesso, vou fazer uma imobilização gessada e tá tudo bem. Não, não é bem assim. Quando eu vou examinar o paciente, eu vou ver que ele tem dor na parte medial, na parte interna do tornozelo. Não somente na parte lateral da fíbula, mas ele tem dor aqui na parte interna. Isso tem que me chamar a atenção. Por que ele tem dor aqui? Será que ele tem algum problema aqui? Mas eu não estou vendo nenhuma fratura aqui. Não, mas daí, se ele tem dor, tem alguma coisa errada. Então eu posso, isso me permite, essa dúvida, essa curiosidade me permite avaliar e ver que aqui existe um espaço aumentado em relação ao demais espaço da articulação do tornozelo. Então existe uma assimetria aqui. Então quer dizer o quê? Que ele quebrou aqui e rompeu o ligamento aqui. E essa fratura que teoricamente eu achava que ela era uma fratura sem desvio, para tratamento não cirúrgico, ou seja, tratamento conservador, na verdade ela muda completamente e ela é uma fratura que vai exigir uma fixação aqui e um reparo ligamentar aqui. Então muda completamente o diagnóstico. Se eu não fizer isso, eu vou provocar uma sequela. Tá? Outra questão aqui, um outro exemplo para vocês. A imagem clínica está aqui, a imagem radiográfica está aqui. Então a imagem clínica, esse paciente ele tem uma equimose, um aumento de volume na parte interna do tornozelo. Mas o que ele tem aqui? Eu examino aqui, ele não tem nada. Não tem fratura e não tem assimetria. Tá? Mas por outro lado ele também tem dor mais ou menos nessa região, na parte lateral. Nós vamos ver o raio-x e aqui eu vejo que ele tem uma fratura. Mas ele também tem uma lesão ligamentar aqui. Bem diferente dessa outra, porque essa aqui fez uma ruptura total, desviou, enfim. Essa aqui só fez uma distensão ligamentar, ele não vai precisar de uma cirurgia por causa disso. Tá? Aqui é o mesmo caso, para a gente olhar os dois pés, o pé esquerdo e o pé direito que é o acometido. Notem como está com edema, aumento de volume, etc. E aqui tem uma lesãozinha cutânea por um trauma pregresso, um arranhão, enfim, não tem nada a ver. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para a equimose e o aumento de volume. Se tem uma equimose, se tem um aumento de volume assim, um edema, tem que ter alguma lesão. E às vezes o raio-x não me mostra e eu vou ter que ir atrás de outros exames de tomografia ou de ressonância para eu descobrir de fato o que está acontecendo e poder tratar adequadamente. Palpar todo o segmento, né? Por exemplo, uma radiografia, um paciente sofreu um trauma na perna e ele se apresenta com esse raio-x aqui. Tá? E eu posso chegar à conclusão que é uma fratura somente aqui na tíbia. Bem, mas aí eu vou lá examinar ele e começo palpando desde o joelho dele, passo pela perna e vou até o tornozelo e eu vejo que ele tem dor lá em cima no joelho. Por que ele tem dor no joelho?
Se eu estou vendo que tem uma fratura aqui no terço médio para distal da perna, não, eu preciso ver todo o segmento. Então, uma regra no exame radiográfico, eu tenho que ver o osso inteiro, né? Não precisa ser no mesmo filme, por exemplo, o fêmur, que é um osso grande, 40 e poucos centímetros, eu preciso ver ele inteiro. Se eu não conseguir ver no mesmo filme, que seja em filmes diferentes, porque esse aqui é o mesmo paciente. Vamos sair daqui. Esse aqui é o mesmo paciente, é a mesma fratura aqui e aqui, e aí eu vejo que ele tem uma fratura em cima na fíbula. Então muda completamente o diagnóstico e muda completamente o tratamento. Muda o mecanismo de trauma, né? Muda o mecanismo de trauma, é uma lesão rotacional, ele fez uma rotação. Ele fez uma rotação dos ossos, um quebrou embaixo, o outro quebrou em cima. Já vimos esse aqui, né? Eu não vou repetir, tá? Crepitação. O osso quebrado ele crepita, crec, 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 né? Comum na perna, nos ossos que são superficiais. Mas eu não vou ficar palpando lá para provocar essa crepitação, porque isso dói. Mas está lá no livro escrito que a crepitação faz parte dos sinais semiológicos de uma fratura. Então, uma fratura, por exemplo, essa da clavícula que tem 3 fragmentos, se a gente mexer, além de dor, você vai sentir um crec, 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 que é a tal da crepitação, né? Tá? Nós também temos que avaliar a amplitude de movimento. Tá? Cada articulação tem um grau específico de amplitude de movimento. Cada pessoa, dependente da sua idade, dependendo da sua característica genética, enfim, ela vai ter uma variação dentro dessa amplitude de movimento. Então, como é que eu sei que é normal ou não? A gente tem um padrão, tem uma tabela, né, de cada articulação, quanto de movimento ela faz, mas como existe essa variabilidade de idade de pessoa para pessoa, a gente vai em busca de simetrias, ou assimetrias. Eu vou examinar os dois lados, a mão direita, a mão esquerda, e vou ver a amplitude de movimento, elas estão simetricamente diminuídas, o paciente não tem dor, então aquilo é uma característica daquela pessoa. Mas não, aquele membro que o paciente tem dor e ele tem diminuição da amplitude de movimento, bem, ali sim ele tem um problema. Então nós vamos em busca do diagnóstico, tá? Vamos lá novamente, vamos seguindo aqui. Ó. Exame neurovascular. O exame vascular pesquisando pulsos distais, se existem assimetrias, né? Se existem reduções do pulso, tá? O feixe vascular nervoso ele passa perto do osso, então às vezes o osso sofre uma fratura, esse fragmento ele é cortante, ele pode fazer uma lesão neurológica ou uma lesão vascular, uma lesão arterial vai diminuir pulso, uma lesão venosa vai provocar um sangramento interno, edema, etc. Então é fundamental no paciente com fratura a gente pesquisar os pulsos periféricos e o exame físico neurológico também, tá? Então, exame neurológico, exame de força, de sensibilidade, de reflexo, etc. Né? Tá? Graduação de força, a gente testa a força, grau 0, essa é uma classificação de graduação de força, quando não existe nem tônus muscular, o grau 5 quando a força é normal. Essas classificações elas são sempre muito subjetivas, então cada classificação tem o seu grau de subjetividade. Né? Exame da marcha, talvez seja a parte mais chata da ortopedia, é examinar a marcha do paciente. Tá? Se ele está mancando ou não, qual é o tipo de claudicação, o padrão. Aqui tem 2 exemplos de vários, né? Trendelenburg é um deles, Duquesne é outro, enfim. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é um ciclo de marcha, isso aqui é um passo só. É um passo só, feito pela perna direita e pela perna esquerda. Olha a quantidade de movimento que acontece, a quantidade de movimento do balanço da marcha. É muito complexo, existem laboratórios específicos para análise de marcha do paciente, cada vez mais pacientes, pessoas que desempenham atividade física de alto desempenho, atletas profissionais, e muitas vezes tem dor e a gente não consegue identificar a causa, e aí você faz uma análise no laboratório de marcha e descobre uma alteração no padrão da marcha, que é a origem e a raiz de todo o problema, né? Tá? Mais do que atualmente, nós estamos vivendo a época da telemedicina, do atendimento não presencial, tá? Existe uma resistência muito grande
por nós médicos quanto a isso. Algumas áreas não tem problema, por exemplo, psiquiatria. Psiquiatria não existe exame físico em psiquiatria, ou alguns testes ali mais voltados para a parte neurológica. Mas, então, assim, é uma área que você pode fazer atendimento virtual, né? Agora, o restante da medicina, todas essas áreas, elas vão requerer um exame físico, e aí tem que ser presencial, né? Tá? Mas a gente acaba atendendo, indiretamente, a gente acaba atendendo virtualmente, por exemplo, toda vez que eu peço um exame e o paciente me passa esse resultado, ou por e-mail, ou eu vou fazer um contato com ele por telefone para passar o resultado para ele, eu estou fazendo um tipo de telemedicina. Então, hoje em dia ela está regulamentada, temporariamente por causa da situação da quarentena, da pandemia de Covid-19 aí, mas ela é uma coisa que veio para ficar, tá? Então a gente vai ter que tomar cuidado aí no manejo deste tipo de recurso, né? Tá? Por que está aqui a telemedicina? Porque existe uma linguagem popular, né, que o paciente vai ter de descrever aquela lesão, as características, e a gente, do ponto de vista médico, nós temos que transformar isso para uma linguagem técnica, para a gente conversar entre médicos com uma linguagem apropriada, né? Tá? Então aqui tem um exemplozinho, né? O paciente chega relatando o seguinte: doutor, umas 3 horas atrás caiu uma tampa de madeira pesada na minha perna, no meio da canela. Subiu um calombo que está doendo, não consigo mexer o joelho e estou mancando. Bem, isso é o relato do paciente, é o que ele sabe falar, é o que ele precisa nos dizer, mas a gente traduz isso para uma linguagem técnica, né? A gente registra o prontuário médico com a linguagem técnica ou com a linguagem popular, entre aspas, né? Às vezes a gente usa esse recurso para frisar que aquilo ali foi o paciente que disse. Então, o paciente me conta essa história e eu vou escrever da seguinte forma: relata trauma direto no terço médio da face anterolateral da perna, não é canela, é perna, né? Há mais ou menos 3 horas, evoluindo com deformidade, aumento de volume local, o calombo, né? Onde é que está o calombo? Dor, perda de mobilidade e claudicação. Mancar é claudicar. Pessoa que está claudicando, pessoa que está mancando. Função renal claudicante. Ela não está andando direito, ela está mancando, ela está indo, mas não está indo, né? Então, claudicação é isso, tá? Avaliação radiográfica ou radiológica, tá? Vamos lá. De novo, o raio-x ele faz parte do exame físico ortopédico, tá? A regra é sempre 2 incidências pelo menos, anteroposterior de perfil. Evidente que toda regra tem a sua exceção. Alguns ossos não permitem incidência em perfil, por exemplo, pelve. Pelve não, é um AP só. Mas existem incidências complementares para pelve, incidências adicionais para pelve, oblíquas, etc. Tá? Clavícula é uma incidência só, anteroposterior. Eu posso inclinar caldo cranial, crânio caudal, enfim, mas é um anteroposterior. Mas como regra são 2 incidências. Por quê? Porque o osso é um objeto, nesse aqui não vai dar. É um objeto tridimensional, tá? Tem 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Eu olhar isso aqui assim é uma coisa, eu olhar isso aqui assim é outra. Então eu posso ter isso aqui um osso, eu posso ter um traço de fratura aqui, nesse sentido aqui, que eu olhando de frente, o traço de fratura vai estar no plano coronário e não aparece. Mas quando eu viro, ele se torna visível. Por isso que são sempre 2 incidências. Alguns ossos, por exemplo, patela, calcâneo, tem as incidências axiais, né? Tá? São incidências complementares. Nós vamos ver isso especificamente em cada caso, né? E aqui tem um exemplo bem clássico, né? Paciente feminina, 26 anos, sofreu um entorse dos 2 tornozelos. Eu não sei como é que a pessoa consegue torcer os 2 tornozelos, mas essa aqui conseguiu, é um caso real, não estou inventando. Chegou no pronto-socorro, dor, edema no tornozelo, tem essa radiografia aqui. Onde é que ela tem dor? Ela tem dor na região da fíbula distal. Tá? Vejam essa radiografia e observem que não tem traço de fratura. Como é que é uma fratura num exame radiográfico? Com esse tipo de imagem, ela tem que ser uma linha radiotransparente, radiolucente, radiotransparente. Que aqui ela tem que ser um tom de escuro, de preto, né?
tá? Porque quebrou, separou, tem ar, tem, né, ar entre aspas, tem uma descontinuidade óssea, então esse espaço aqui, esse vão, ele tem que ser escuro, tem que ser preto. Eu estou vendo isso aqui? Não, eu não estou vendo. Ah, mas tem essa linhazinha aqui. Isso aqui é uma linha radio-opaca. Não dá para dizer que isso aqui é uma fratura, porque uma fratura, a não ser que seja uma fratura impactada, em que o osso se auto-sobrepõe, aí sim eu vou ter uma linha radio-opaca, uma linha branca. Mas como regra não, eu tenho que procurar uma linha escura. Eu não estou vendo aqui, tá? Aqui, mas aí eu faço duas incidências. Então tá, eu estou vendo o AP aqui e agora o perfil. Tá? Aqui é uma grande pegadinha na ortopedia, no pronto-socorro. Às vezes uma fratura da fíbula, eu só vou ver ela na incidência em perfil. E na incidência em perfil eu estou vendo ela através da fíbula. Estou vendo a tíbia e a fíbula lá atrás. Eu vejo a fíbula através da tíbia. Está aqui a tíbia, né? Aqui, e a fíbula está lá atrás. E daí, se vocês observarem com bastante atenção e carinho e com fé, vocês vão ver que existe uma linha escura aqui, uma imagem escura aqui. E que desce para cá. Ó. Isso aqui é a fratura. Tá? Isso aqui é a fratura. Ah, mas tem que ter fé. Sim, tem que ter fé. O mundo é feito de homens com fé. Tá? Para vocês entenderem melhor, eu pus o exemplo do outro lado dela. Ela torceu os dois, um ela quebrou o outro não. Tá aqui de novo, o perfil, a tíbia tá aqui e a fíbula tá aqui. Esse aqui é o lado saudável. E aqui é o lado com a fratura. Vejam que existe essa imagem escura, é a mesma que nós vimos lá, e aqui não tem. Tá? Então, ela tem uma fratura que ela era oculta na incidência anteroposterior. Tá? Uma fratura sem desvio, que não vai ter grandes consequências, tratamento conservador, botinha de gesso, enfim, vai dar tudo certo. Mas ela se sentiu muito ofendida porque não foi feito o diagnóstico, ela resolveu processar o local onde ela foi atendida. E ganhou a ação, porque o juiz entendeu que houve uma falha na prestação de serviço de se fazer o diagnóstico naquele momento oportuno. Então vejam como é complicado. Vejam como é complicado. Uma outra questão que é bem interessante aqui para vocês aprenderem a desejar. Às vezes a fratura ela é oculta no primeiro raio-x. Você não enxerga, ela não aparece. Mas com o passar dos dias, o rebordo dessa fratura, o bordo ósseo, ele sofre uma pequena área de necrose e esse osso necrótico ele é absorvido. Então a fratura ela se torna mais visível. O traço de fratura ele se alarga e ele se torna mais visível. Então um recurso muito bom que a gente usa às vezes é repetir a radiografia 7 a 10 dias depois. Repete a radiografia 7 a 10 dias depois, aí a fratura vai se tornar visível. Tá? Então isso é um recurso muito interessante, principalmente quando a gente não tem facilidade de obter o recurso da tomografia, que seria um outro exame que nos ajuda bastante também. Né? Tá? E como eu falei para vocês lá no início, toda fratura tem um padrão e ela segue esses padrões diferentes, eles permitem a classificação das fraturas. Então vejam só, essa aqui é a classificação a gente chama de AO. A AO é uma instituição internacional com sede na Suíça que ela é uma organização para o estudo das fraturas, estudo das osteossíntese. Osteossíntese é você fixar um osso quebrado, né? Então a AO ela divide o esqueleto, ela numera cada osso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bababá, enfim. Então, por exemplo, o húmero é o 1, o rádio é o 2, o fêmur é o 3, a tíbia e fíbula 4, o pé é o 8, né, a espinha é 5, pelve 6, enfim, tá? Cada osso tem um número. Cada região do osso tem um outro número. Por exemplo, o fêmur proximal é 1, médio é 2, distal é 3. A tíbia, proximal 1, médio 2, distal 3. Então, um osso longo, ele vai sempre ter pelo menos 2, né? O número do osso e o número do local. Então, uma fratura do tipo 32 é uma fratura da diáfise do fêmur. Sempre vai ser uma fratura da diáfise do fêmur, em qualquer lugar do mundo. Aí vem uma outra subdivisão, que é uma letra. Daí leva em consideração o traço da fratura. Se é um traço simples, se é um traço oblíquo, se é um traço oblíquo longo, curto, se é um traço em espiral,
ou se é um traço cominutivo, a fratura de vários fragmentos é uma fratura cominutiva. Então é uma letra, A, B ou C. E depois dessa letra vem mais um número. Então, se você quiser classificar adequadamente uma fratura, por exemplo, do fêmur 32A2. Uma fratura 32A2, qualquer ortopedista no mundo sabe do que a gente está falando e ele já sabe que tipo de tratamento ela vai exigir. Por exemplo, aqui ó, em relação ao traço da fratura, ó, o A é um traço simples, o B é o traço, um terceiro fragmento, que nós chamamos de fragmento em cunha ou em asa de borboleta, parece uma asa de borboleta, tem um fé na imagem do desenho aqui, se você fizer o outro lado aqui parece uma borboleta, tá? E a fratura do tipo 3 são as fraturas complexas. Aí vem um outro número. A fratura do traço simples, que é o A, A1 é em espiral, A2 é a oblíqua longa, A3 é a oblíqua curta, e essa, quanto mais à direita da classificação, mais complexa é a fratura. Então, por exemplo, uma fratura do tipo C1, 2, 3. A C3 é a pior de todas, porque ela é uma fratura cominutiva, né? Segmentar e cominutiva, enfim. Tá? E para frisar para vocês que o médico ele é um processador de informações, ele processa os dados captados, ele capta os dados de anamnese, de exame físico e de exame de imagem. Eu não uso só o exame de imagem para fazer o diagnóstico. Por quê? Por causa desse slidezinho aqui, ó. Isso aqui é uma imagem da internet, tá? Muitos exames, hoje em dia, quanto mais sofisticado, quanto mais moderno, quanto mais acurado é o exame, mais detalhe ele mostra. E exame não é diagnóstico. Hoje em dia, na ortopedia, a gente vive uma situação que o paciente quer fazer uma ressonância. Quer fazer uma ressonância, doutor. Quer fazer uma ressonância. Mas por que você quer fazer uma ressonância? Não, porque eu quero. A ressonância não faz diagnóstico. Ela te dá subsídios para fazer diagnóstico. Então vejam só, aqui é um esqueletinho que mostra o índice de anormalidades encontradas em exames de imagem em pessoas assintomáticas. Por exemplo, na coluna, aqui ó, coluna, ó, 87% em pessoas de 20 a 70 anos vão ter alteração no disco intervertebral. Faz parte do envelhecimento, todos vão ter. Alguns vão ter hérnia. E aí, eu vou operar essa hérnia, mas o paciente não tem nem sintoma, eu não consigo correlacionar aquela hérnia com o sintoma. Ou ele tem uma dor na perna que eu estou achando que é uma hérnia de disco, eu faço lá um exame e de fato tem uma hérnia de disco. Mas a dor na perna dele, no membro inferior, não é da hérnia, é uma necrose vascular da cabeça do fêmur. Só que daí eu diferenciei essas hipóteses diagnósticas em anamnese, porque ele tem fatores de risco para necrose, no exame físico ele tem uma limitação na quantidade de movimento do quadril, que é o quadril que dói, e aí eu tenho que direcionar, aí sim eu peço um exame complementar, mas eu não posso indicar um tratamento baseado somente em um exame de imagem, seja ele qual for, raio-x, ressonância, tomografia, etc. Tá? Vejam só, os índices eles são altos, ó, né? Alterações no quadril, 37%, 67%, 68% em quadris assintomáticos. Tá? No pé, neuroma de Morton, um neuroma, uma alteração no nervinho interdigital no pé. 54% das pessoas têm e não vão ter sintomas. A lesão de joelho, lesão de menisco, ruptura de menisco visualizada em exame de ressonância. 19% em pessoas que não têm sintoma e que não precisam de tratamento. Então imagine uma pessoa que tem uma ruptura de menisco num exame de ressonância que se submete a uma cirurgia de artroscopia de joelho ou de qualquer outra, vai tudo bem na grande maioria das vezes, mas essa é a azarada que vai ter uma trombose, uma embolia pulmonar, ela pode morrer e ela não precisava se submeter a esse risco. Então isso é muito sério, tá? Então eu quero finalizar essa aula chamando a atenção de vocês para isso. Nós fazemos diagnóstico, não é o exame que faz o diagnóstico. Então assim, clínicas de diagnóstico por imagem, não, está errado, está equivocado. Quem faz o diagnóstico é o médico, que compila as informações de anamnese, de exame físico e de exame de imagem. Bota todas essas cartas na mesa e aí sim faz o diagnóstico para o paciente. E é por isso que a medicina ela não vai conseguir, a tecnologia ela não vai conseguir dispensar o médico, ela não vai conseguir dispensar o cérebro, o processador dos dados. Felizmente para a classe médica. Né? Para as outras áreas a tecnologia muitas vezes vai até substituir profissionais
mas na medicina ela vai auxiliar e felizmente ela não vai substituir o raciocínio, o pensamento médico. Tá bom, pessoal? Boa tarde a todos, até a semana que vem. Um grande abraço.